Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem falado conosco. Obrigado pela tua igreja viva e operante. Nós nos juntamos, Pai, a essa missão poderosa que o Senhor nos deixou. E que a tua palavra continue a ministrar em nosso coração e nos inspirar, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero ser bem objetivo com você hoje. Não quero abrir um novo assunto, mas muito do que o Rafa pregou na semana passada reverberou no meu coração e vou ficar até no mesmo texto, do texto de Atos 8, no qual tem um relato de Filipe. Mas eu queria que, se você começar com uma pergunta, se você já sentiu que estava sendo excluído de alguma coisa. Alguém já se sentiu assim já? É uma sensação boa ou ruim? É ruim, né? Às vezes a gente com muitos anos trabalhando com jovens, uma grande reclamação que ouvimos durante sempre muitos anos é ter uma panelinha ali, né? Tem uma panelinha ali na igreja, tem uma panelinha, né? E eu falava, então não devia existir panelinha no meio do povo de Deus, não é verdade, gente? Não devia existir acepção de pessoas, exclusão de pessoas, né? Mas muitas vezes a gente cai nessa questão da exclusão porque a gente não compreende verdadeiramente tudo aquilo que Jesus fez por nós, né? Eu quero, em cima do texto, como eu falei para vocês, eu quero lembrar disso, a lei judaica, que estava sendo aplicada nos tempos de Jesus, pelo ensino dos fariseus, ela fazia exatamente isso. Ela apresentava um Deus poderoso, que fez grandes coisas, eles cantavam vários hinos e declaravam os feitos grandiosos de Deus, mas ele excluía certas pessoas. Então a gente sabe que na lei existia mesmo essa separação lá, se você lê Levíticos, Deuteronômios, existia uma separação, mas nunca foi a intenção de Deus criar dois povos, onde um era excluído e o outro era aceito. Deus sempre falou, aqueles que creem em mim, esses serão o meu povo. E por isso que em Jesus, todo aquele que crê em Jesus é inserido na família de Deus, amém? Quantos foram inseridos na família de Deus, amém? Nós não éramos merecedores disso, mas por conta do sacrifício de Jesus fomos inseridos. Mas a gente entende que naquele momento ao qual Jesus chega, e é tão importante a gente ler Atos, nós estamos fazendo a leitura juntos da palavra, né, nosso plano de leitura, é tão importante a gente lembrar que quando Jesus chega lá, naquele primeiro século, naquele ano, no seu nascimento, existia uma cultura, existia uma opressão romana, existia uma casta de pessoas que o prazer delas era dizer que uns eram melhores que os outros. E não era pelo preciosismo da lei, mas era para falar, eu sou melhor do que você. E era praticamente uma cultura estabelecida isso. A cultura indiana tem muito disso. E não só no sistema de castas, mas até mesmo hoje na nossa cultura tem pessoas que se sentem melhor que outros porque são cristãos. Tem pessoas que se sentem melhor que outros porque, comparado àquele, eu não sou tão ruim assim. E esse é um espírito, meu irmão, minha irmã, que não pode haver no meio do povo de Deus, amém? Se somos algo é por causa de Cristo em nós. Não é por conta do nosso merecimento. E a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus confrontou diretamente esse tipo de exclusão. Quem que eram os excluídos na época de Jesus? Eu listei aqui alguns deles, os eunucos e os castrados, eles eram excluídos. A lei falava isso, nenhum homem castrado ou com o seu testículo esmagado poderá fazer parte da Assembleia do Senhor. Porque essa era uma prática constante nos outros povos, né? Alguns homens eles eram fisicamente castrados para que eles não tivessem descendência. E porque eles não têm descendência, eles não têm nada a almejar. Porque eles não têm descendência, eles não têm nada a almejar. Então eles não vão deixar nada para os seus filhos. Então eles vão ter uma vida inteira de serviçal ao seu Senhor. Isso não foi o plano de Deus, não é verdade? O Senhor falou que nós deveríamos multiplicar, encher a terra, governar. O Senhor é um Deus de gerações. Os gentios, que são os não-judeus, eles não poderiam também congregar, eles não poderiam fazer parte da assembleia, da sinagoga, porque eles eram considerados impuros, idólatras, não podiam entrar no templo, somente na parte que tinha dos átrios dos gentios. Então, eles são idólatras, então eles não podem entrar.
as mulheres, em certas situações, eram excluídas na época de Jesus. Levíticos 15 fala da impureza da menstruação, do parto, do fluxo, elas tinham que ficar separadas por um tempo. Em várias situações eram impedidas de tocar no homem, entrar no templo, ou até mesmo participar de festas. Pô, Gustavo, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Os leprosos e os enfermos, com doenças contagiosas, eles tinham que andar separados, eles tinham que mostrar claramente, falar que eles eram impuros, viver em isolamento fora das cidades. Mas isso também nós estamos falando numa situação, gente, onde as pessoas, onde você não tem assistência básica, você não tem um hospital, você não tem um remédio, você não tem absolutamente nada. As pessoas tinham que falar para não contagiar outras pessoas. Todas essas pessoas, os deficientes físicos, cegos, coxos, paralíticos, tinham restrições sacerdotais, eles não podiam, porque teve essa interpretação de que essa doença era castigo por conta do pecado deles. E aí Jesus vem e fala, não é castigo do pecado, eu vim para salvar. Vocês lembram disso, quando perguntam para Jesus, por que esse homem nasceu cego? E aí Jesus fala, o que importa se ele pecou, se o pai pecou, o importante é que aqui vai ser demonstrada a glória de Deus, e aquele cego é curado. Mas nós estamos falando, gente, os samaritanos, eles são uma mistura racial. Depois do exílio, eles constroem um templo em Gerizim, eles são considerados hereges, impuros, mas tudo disso existe essa questão política, humana. O tempo de Reis é um tempo conturbado, o tempo de Reis é um tempo que o povo está mais ouvindo o rei do que a Deus. E então, esse nível de exclusão, esse nível de acepção de pessoas, esse nível de dizer, eu sou melhor que você, aumenta. Porque na falta da presença de Deus, aumenta as divisões entre nós. E isso aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia é um livro maravilhoso porque ela mostra a realidade do ser humano. Não oculta nada. Oculta a Bíblia? Não. Ela mostra. Mostra o homem segundo o coração de Deus, mas mostra o homem que amou mais as coisas deste mundo. Mostra um Salomão temente ao Senhor, que começa a seguir nos passos do seu pai, mas termina envolto com as coisas da vida e termina amargo sozinho, porque amou mais as coisas deste mundo. Então, a gente tem que lembrar que essa é a realidade dos excluídos, e quando Jesus ele chega, ele rompe com todas essas coisas. E aí, então eu quero ler o texto de Atos 8 com você, que mostra exatamente o momento após a perseguição da igreja. Vocês vão lembrar que em Atos 7, Estevão, que talvez é o grande mártir desse livro de Atos, ele acabou de ser, meus irmãos, apedrejado até a morte. Na presença de Saulo, que depois se tornará o apóstolo Paulo. Se você lê Atos 7, a resposta que Estevão dá, cheio do Espírito Santo, as acusações e as coisas que estão falando contra ele, é tão maravilhoso. Mas aí você vê Estevão morrer de uma maneira drástica, mas você vê um despertar da igreja após a morte desse homem. E a gente não pode esquecer que o que nós vamos ler agora acontece depois da morte de Estevão. Depois de um impacto, depois de uma notícia ruim, depois de uma coisa inesperada, a igreja não se cala e vai para trás. Ela olha para frente e fala, agora nós vamos viver algo novo. E então, Atos 8, versículo 26 a 29, diz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco, responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração ao Senhor e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. E então o Espírito disse a Filipe, quem disse ao Filipe? O Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo o que o homem lia, o profeta Isaías perguntou-lhe, o Senhor compreende o que lê? O homem então respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era essa a passagem das Escrituras que ele estava lendo,
E ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco então perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede, se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali, e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar em Cesareia. É um eunuco. Filipe ouve. Eu não quero, por conta do tempo aqui, eu quero não vou me ater a tantos detalhes que tem nesse texto. Mas você vê um homem, como nós ouvimos na semana passada, obediente nos detalhes. Obediente no passo a passo, como o Rafael falou. Um homem que está interessado em ouvir a voz do Espírito Santo. E quem ouve a voz do Espírito Santo, ouve detalhes e recebe recompensas. Às vezes a gente é bom para ouvir uma direção genérica, mas muitas vezes o Senhor está falando, eu não quero te dar uma direção genérica, eu quero te dar o passo a passo, eu quero andar com você, eu quero que você esteja atento. Você percebe que Filipe, ele vai ao lado da carruagem, e ele não sai falando, vem aqui, para a sua vida para eu parar, ele ouve o que aquele eunuco está lendo. Ele pergunta, você está entendendo? Como é que eu posso lavar os seus pés? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir? E aí então, aquele eunuco está lendo a história de Jesus, o texto de Isaías 53, que está falando de que Jesus não deixou descendentes. E aquele eunuco, na hora que ele lê aquele texto, ele fala, sou eu. Eu não posso deixar descendentes. E ele pergunta, o profeta está falando dele ou está falando de um outro? E Filipe pega a dor daquele eunuco, pega a dor do eunuco. Aquilo que está latente em seu coração, e a Bíblia diz que a partir desse texto, ao qual ele está lendo, ele apresenta as boas novas do Evangelho. Fala para o seu irmão do seu lado, conheça a Bíblia, para Deus te usar de verdade. Parte da dor, parte da necessidade, parte de um clamor, e o Evangelho se revela e responde a ele. Meus irmãos e irmãs, como é que Jesus respondeu aos excluídos? Jesus lá aos eunucos, Isaías 56 fala que eles vão ser incluídos no batismo. As mulheres, Jesus inclui elas radicalmente, toca e cura a mulher com fluxo de sangue. Jesus ensina mulheres, ele aparece primeiro a mulheres. Gentios, Jesus ele rompe com isso, ele conversa com a mulher cirofenícia, ele cura o servo do centurião. Ele purifica o templo para falar em favor dos gentios. Jesus com os leprosos, o que ele faz? Ele toca nos leprosos. Porque ele sabe que a pureza dele é mais poderosa. Meus irmãos, o que ele faz com os cobradores de impostos? Outros que estão fora. Jesus chama ele, Mateus, entra na sua casa. Fala que Zaqueu é filho de Abraão. Fala, você não é qualquer um, não, você é filho de Abraão, porque você crê. O que ele faz com os pecadores públicos, gente? Mulher pega em adultério, prostituição. Ele faz o quê? Perdoa, acolhe, come com os pecadores. O que Jesus faz com os deficientes físicos, excluídos, coxos? Cura, reintegra, fala, vai lá, paga lá o seu imposto lá na sinagoga e volta a congregar lá. Porque você foi restaurado.
Você pode estar... Gente, estar na Assembleia do Senhor significava para aquele povo judeu ter acesso àquilo que Deus estava dizendo. Estar na Assembleia, aqui, quando a gente vai falar do Novo Testamento, não é ir numa igreja igual nós estamos indo aqui. Estar na Assembleia era o único local que eles podiam ouvir sobre a palavra de Deus. Porque nós não temos, nesse momento, cópias da Bíblia distribuídas no meio do povo. Só os mestres da lei que poderiam abrir na sinagoga o rolo do profeta Isaías e ministrar. Eles estavam excluídos de ouvir a palavra de Deus. Isso não bate na nossa cabeça porque a gente tem Bíblia no celular. Mas aqui esses excluídos que Jesus está inserindo eles, curando eles, restaurando eles e fala, vai para a sinagoga. Porque lá você vai ouvir o que Deus disse para os profetas. Vai voltar a viver em comunhão. Jesus cura e restaura essas pessoas e fala que não as condena para que elas sejam reinseridas na comunhão. Por isso que não existe cristão sozinho. Ah, mas eu oro na minha casa. Que bom! Você precisa de comunhão. Você precisa estar com outros. Jesus reintegra eles na comunhão. Por isso que nós temos célula. Célula não é estratégia para crescer a igreja. Célula é estratégia para pastorear as pessoas e fazer com que muitas pessoas que não conhecem a Jesus falem, explica isso para mim. Explico. Deixa eu dizer o que Jesus fez na minha vida. É inserção. Jesus faz o que com os samaritanos? Ele fala com a mulher samaritana. Se revela primeiro a ela que Ele é o Messias. Ele quebra todos os paradigmas. Porque Jesus, Ele está mais interessado em incluir as pessoas no seu reino eterno do que em excluir pelas suas faltas terrenas. Muitas pessoas estão excluindo os outros porque estão olhando da perspectiva natural e terrena. E a cruz, ela inclui todo aquele que crê. Se o mestre aceitou, quem sou eu para não aceitar? Gente, a igreja não é para ser um clube de gente boa. É para ser um lugar de gente que foi alcançada e sabe o valor. Sem Cristo eu estaria num buraco. Quando curam aquele homem que ficou cego, e os fariseus vão fazer aquele questionamento para ele, mas você era cego de nascença mesmo? Chama o seu pai aqui. E eles fazem todo aquele questionário para descobrir se ele era cego ou não. Sabe o que aquele cego fala? Ele falou, eu não sei o que vocês estão falando. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E foi Jesus. Eu não sei mais nada, eu não entendo essas politicagens que vocês estão falando. Eu não entendo se ele pode ou não me curar no sábado. O importante é eu era cego, agora eu vejo. E quem fez isso foi Jesus Cristo. E às vezes a gente está mais no time da exclusão. A gente está mais no time de ficar separando as coisas. O cristão é dividido. O cristão se acha superior ao outro. Quando nós deveríamos ser como o apóstolo Paulo fala, dos pecadores, eu sou o principal. Mas porque Jesus me amou e me salvou, me restaurou, eu estou aqui. Então Jesus, ele não tem medo de incluir ninguém no seu corpo, porque ele sabe o poder que há na obra da cruz. Jesus quer que todos venham. Às vezes nós fazemos acepção de pessoas, nós escolhemos quem nós achamos que pode ou não receber, ou a pessoa que está aberta ao Evangelho. Mas não é sobre nós, gente. Não é sobre as nossas análises. Filipe obedeceu ao andar do lado da carruagem. O Senhor não deu garantias para eles. O Senhor não deu garantias para eles. Mas o Senhor falou, Filipe, você pode caminhar do lado daquela carruagem? Ele não sabia quem estava lá. Meus irmãos e irmãs, tem muita gente que precisa de Jesus. E nós, com a verdade e a luz que nós temos, e se a gente estiver segurando isso? E se a gente estiver retendo isso?
Às vezes você não evangeliza o seu patrão, porque você fala, eu acho que se eu falar para ele de Jesus, para o meu gerente, para não sei o quê, o que ele vai pensar? Ele vai pensar que eu estou querendo crescer no trabalho. Não importa o que ele vai pensar de você, leva Jesus a ele. E se eu trazer as pessoas que trabalham na minha empresa, elas vão pensar, como é que vai ser se eles forem na minha célula? Vai ser maravilhoso, porque eles vão conhecer a Jesus. Tem pessoas que estão esperando, e elas estão à distância de uma atitude de compaixão. Eu quero falar, meus irmãos, quem era o eunuco? O eunuco ele é um negro africano vindo de um reino núbio, ao sul do Egito, onde ali é o Sudão. A capital é Meroé, Napata, centro do reino de Cuxi. Por que eu coloquei essa consideração? Porque assim, ele ir até Jerusalém para prestar culto a Deus é algo diferente. É uma carruagem diferente, a roupa dele é diferente, o tom de pele dele é diferente. Aquele homem chegando lá para prestar culto é uma coisa que as pessoas olhavam e falavam, esse cara adorar ao nosso Deus? Ele já sofreu um preconceito por estar lá. Mas ele é alguém altamente educado, gente. Ele é fluente no grego, ele é capaz de ler Isaías em voz alta. A pessoa que tinha essa posição na corte, ele é o tesoureiro real. Ele administra os recursos da rainha de Candace. Tem um estudioso, o Craig Kinner, no seu livro, ele fala que esse eunuco ele é um homem temente a Deus, e ele buscava se aproximar de Deus, do Deus de Israel, apesar das restrições legais. Eu fui atrás disso e falei, mas como é que o evangelho chegou no Sudão? Está rolando ali, Jesus tinha acabado de ressuscitar, mas tem vários historiadores que falam que nesses 3 anos ao qual Jesus fez os milagres e curou as pessoas, Jesus sempre fez nas regiões circunvizinhas a Jerusalém. É uma rota, é um lugar de muita rota de comércio. Então eles falam que é muito provável que vários mercadores passaram por ali, desceram para o norte da África, foram ali para o Egito, Tunísia e para a parte central da África, viram e ouviram falar de Jesus e levaram essa história. E aí nós temos então este homem africano do Sudão, tendo acesso ao livro do profeta Isaías, lendo e crendo. Ele leu e creu, sem nunca ninguém ter explicado para ele. E a gente vê ele pedindo então a liberação ali da sua rainha para ir até Jerusalém. Embora nem todo eunuco no mundo antigo fosse fisicamente castrado, Lucas repete várias vezes para ressaltar essa condição. De que realmente ele tinha isso como chamado da vida dele. Gente, quando o eunuco era chamado para ser eunuco, isso virava a sua identidade. E isso é importante, porque a lei excluía os eunucos o quê? Da assembleia. Eles nunca poderiam ouvir a palavra de Deus. Eles não podiam nem estar na porta. Mas Isaías 56 diz que eles seriam restaurados. Eu quero ler o texto com vocês, que provavelmente aquele eunuco estava lendo, lembra, né, que os pergaminhos não eram quebrados por capítulos, então provavelmente aquele eunuco estava lendo na sequência inteira ao texto aqui. Você vê que ele tem um desejo intenso, ele está indo até Jerusalém para encontrar a Deus, querer adorar a Deus, mesmo sabendo que vão rejeitá-lo. Gente, você percebe o desejo que tem no coração desse homem? Eu sei que vão me rejeitar, eu sei que eu não posso, mas eu vou encontrar esse Deus. Mas alguém precisava pregar o evangelho, porque não adianta só desejo, precisa pregar o evangelho, a boa nova de Jesus Cristo. Provavelmente ele não pôde nem adorar no templo, mas mesmo assim ele foi até lá. E olha o texto de Isaías 56, olha a promessa que diz, do profeta Isaías. Não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor, olhem esse texto, meus irmãos e irmãs, diga, o Senhor jamais me deixará fazer parte do seu povo. E não permitam que o eunuco diga, sou uma árvore seca, sem filhos e sem futuro. Pois assim diz o Senhor, eu abençoarei os eunucos que guardarem os meus sábados, guardarem a minha lei, e fizerem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança. Eu lhes darei dentro dos muros da minha casa, um memorial e um nome muito maior que filhos e filhas. Pois o nome que lhes darei é permanente, e nunca desaparecerá. Imagina um eunuco ler isso. É inspirador ou não?
O eunuco, ele está excluído por sua condição, mas ele tem um desejo de encontrar Deus. E a vida dele é resolvida quando ele se identifica com Jesus, quando ele ouve a boa nova, e ele então traz a conexão. Ele se sente amado, porque Jesus entendeu o que ele passa. E diante desse esclarecimento, ele fala: o que me impede de ser batizado? Não importa quem eu sou no reino de Cuxi. Não importa se eu cuido de dinheiro da rainha de Meroé. Não importa se eu não vou poder entrar numa sinagoga e ser aceito pelas pessoas que acham que eu tenho que viver de um jeito certo para poder sentar num culto. O importa é que Jesus Cristo morreu por mim na cruz. O importa é que Jesus Cristo me deu um novo nome. O importa é que Jesus Cristo me colocou onde eu não poderia estar. O que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Por isso, meu irmão, minha irmã, quantos eunucos estão ao nosso redor? Existe uma infinidade de pessoas que se sentem excluídas pelo seu erro, pelo seu pecado, pelo seu passado, sua insistente condenação. E o que Jesus faria com eles, gente? O que Jesus faria com essas pessoas? Nós não temos hoje uma prática de eunuco aqui no Brasil vir castrar alguém. Mas quantas pessoas estão castradas nos seus sonhos, nas suas emoções, nos seus casamentos, nas suas liberdades, nos seus relacionamentos, porque carregam um peso de condenação sobre o seu coração. E nós estamos gastando o nosso tempo contemplando e adorando, e o Senhor está falando: vocês deviam andar do lado da carruagem deles. Vocês deviam estar perguntando para eles o que eles precisam. Vocês deviam estar explicando que essa dor a qual eles estão passando, Jesus Cristo não só identificou-se com ela, mas trouxe cura e libertação. Só que para isso envolve envolvimento. Filipe, gente, você imagina, ele vai ao lado da carruagem e fica ouvindo. Não tem uns assuntos que chegam no seu ouvido que você fala: por que estão falando isso para mim? Do nada chega uma pessoa e começa a falar que está com problema no casamento e não sei o que, aí você fala: ainda bem que é ela, não sou eu. Ou você fala: Senhor, que oportunidade, que porta de carruagem que foi aberta para mim hoje, para eu poder sentar do lado e falar do teu amor e da tua esperança. Nós somos os chamados para fazer o convite à mesa das pessoas, para que os outros, vendo tudo que Jesus foi, sofreu e quem Ele é, sejam impactados e decidam se render a Ele. Não é a gente que vai resolver o problema do casamento do fulano, mas é Cristo. Mas se uma necessidade, meu irmão, minha irmã, nós ouvimos isso do pastor Marciano aqui quando ele veio. Se alguém fala para você de uma necessidade, abriu uma janela para você ser uma voz de Deus. Abriu. Lembra, gente, a Bíblia é preciosa. A Bíblia fala que Filipe, partindo do texto que ele estava lendo, pregou o Evangelho. Partiu do texto, partiu da necessidade. E falou: Jesus atende a sua dor e a sua necessidade. Mas Ele não é só uma coisa que vem e resolve uma parte da sua vida, como um guru. Ele é Senhor, Ele dá sentido para a sua vida. Ele restaura você. Mas como é que eu posso me achar a eles? Como é que eu posso me achegar? Filipe desenvolveu intimidade com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, onde Filipe não era o centro. Filipe não é o centro da sua vida. Não era sobre o que ele poderia fazer para o reino, mas era sobre como o rei chegaria até as pessoas. Olha, gente, se você ler Atos 8, Filipe foi usado para curar, expulsar demônios, para ensinar, esclarecer um texto. Filipe é um cristão multiuso. Ele não está escolhendo o que ele serve. Ele está falando onde o reino precisa estar. E tem gente separando a vida. Meu trabalho é uma coisa, num lugar sou outro. Não, ali todo mundo sabe que eu sou cristão. Mas se você já orou por alguém, o seu compromisso de dia, de tempo, de dedicação, fala mais alto. Porque hoje é fácil ser crente. É fácil ser crente. Difícil é nós renunciarmos tudo por Jesus. Porque a renúncia tem um custo que muitas vezes não mostra para as outras pessoas. Filipe, ele estava disposto a responder aquilo que o Espírito Santo iria direcioná-lo.
Em Atos 8, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é especialista em tirar escamas dos olhos. Se você lê o Atos 8, a sequência inteira, o capítulo inteiro, você tem Paulo literalmente experimentando isso. A Bíblia falando que depois que Ananias ora por ele, como se escamas caíssem dos seus olhos. A gente vê na descrição de Lucas, que escreve Atos, Ananias tendo que mudar os seus olhos com relação a Paulo. Ananias fala, não, Senhor, você não está entendendo. Só para te lembrar, Saulo é aquele que estava vindo para matar a gente. E aí o Senhor fala, peraí, você está vendo de um jeito, deixa eu falar quem vai ser Paulo, porque Paulo tem um propósito para mim. Pode não ter para você, mas para mim tem. E aí nós temos Felipe, vivendo essas experiências ousadas e incríveis, não porque ele tinha algum preparo, mas porque ele olhou e não julgou. Gente, a vida de Felipe, o Espírito Santo não é um acessório para conquistar aquilo que ele quer. Na vida de Felipe, deste homem, a qual nós temos pouco relato dele, ele só vai aparecer praticamente nesse início do livro de Atos. A gente vê ele falando assim, é por Cristo. Eu vou por Cristo. Eu não vou ficar fazendo conta. Estevão, meu amigo, morreu. E eu quero trazer isso, meu irmão, porque a gente vai ter que esperar alguém que nós amamos morrer para a gente despertar. Porque no momento de tristeza, de morte, a gente sempre pergunta, será que foi para o céu ou não? Porque lá no fundo a gente tem essa insegurança. Mas aqueles que têm Cristo não têm essa insegurança, amém? Não tem. Crê em Jesus. Descansa. Mas às vezes a gente só se move quando acontece uma coisa drástica. Felipe vê aquele seu amigo morrer, apedrejado, autorizado pelos governantes. E dizendo que aquele meu amigo morreu por Cristo. Mas ele está na glória, porque vocês lembram que a Bíblia fala que Felipe, antes de Estevão morrer, o que ele vê? Os céus abertos. Ele fala, eu preciso falar de Jesus. Eu preciso amar as pessoas. Então sabe, meus irmãos e irmãs, quando nós nascemos de novo, nós não podemos mais ser o centro. Cristo é o centro. Por isso que o Espírito Santo flui na medida que Cristo reina nas nossas vidas, desejos, planos e sonhos. Muitos anos de crente, gente. Eu tenho 35, mas eu estou bastante tempo crente na vida. Pela graça e misericórdia do Senhor. Mas o que tem de gente querendo, como Simão, que nós vimos, usar o Espírito Santo para si mesmo. E não desfruta do Espírito, porque não se fizeram igual Felipe. Para onde eu vou, Senhor? É para eu andar do lado da carruagem, eu vou. É para curar enfermo, eu vou. É para ensinar alguém a fazer uma devocional, entender um texto, eu vou. É para abrir a minha casa para uma célula, eu vou. É para discipular alguém, eu vou. É para ir atrás de uma ovelha que desgarrou, eu vou. Eu vou, Senhor. Porque eu um dia era essa e o Senhor veio atrás de mim. A gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou. Porque senão a igreja vira sobre nós. Eu não me sinto aceito, eu não me sinto encaixado. Não é para se sentir. É para falar, eu sou parte do corpo ao qual Cristo é o cabeça. E eu pertenço a uma família que está obedecendo a Jesus. E isso muda a gente. Não dá para um cristão que entendeu isso, usar o Espírito Santo como acessório. Eu estou precisando trocar de carro. Fala, Espírito Santo, para mim, se é o momento certo, ou se vai mudar a taxa de juros no mês que vem. Espírito Santo, gente, ele pode, mas isso é menosprezá-lo. Isso é menosprezar o agir do Espírito Santo. Porque ele veio para glorificar o Pai, não para tornar a nossa vida melhor. Ele veio para nos colocar numa condição onde nós renunciamos a nossa vida em favor. Porque Jesus vai dizer, não existe maior amor do que esse. Vocês lembram desse texto? Daquele que dá a vida pelos seus amigos. É para isso que o Espírito Santo veio. Então a expiação, meu irmão, o sacrifício de Jesus na cruz não é fraco, é suficiente.
Então não é o seu esforço que te limpa, é o sangue de Jesus. Não é o quanto você sabe, mas é o que Ele fez. E onde a cultura rotula as situações, a cruz ela redime as pessoas. A cruz é o lugar onde Deus trata o pecado, cura a vergonha e inclui o excluído. Jesus ele resolve a situação na cruz. Só que a gente precisa entender que um dia nós estivemos lá. Meu irmão, minha irmã, a partir do momento que nós esquecemos que aquela cruz era nossa, nós nos tornamos egoístas. Nós enterramos os nossos dons e talentos. Nós não desejamos mais o Espírito Santo. E eu falo isso com santo temor no meu coração, porque isso foi uma estação da minha vida. Foi uma estação da minha vida. As coisas vão acontecendo, a gente vai conduzindo, a gente se ofende com as pessoas, a gente se acomoda, aí a gente pensa, a nossa vida está indo bem, então Deus deve estar comigo. E Deus está muito mais interessado em nos encher. Deus está muito interessado que a gente cumpra a missão, que a gente não se esqueça de onde nós fomos tirados. Por isso que conhecer o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, como Felipe conheceu, e quando a gente entende a sua função real, que não é ser um acessório, um brinde na nossa vida cristã, faz com que a gente ore de maneira diferente. A banda pode subir aqui. O Espírito Santo, eu sei que estás aqui. Há alguém no meu trabalho que precisa de oração hoje? Você entende que muda? A presença do Espírito Santo nos tira do centro. A presença do Espírito Santo nos incomoda se a maior parte do nosso tempo é sobre os nossos próprios planos. A presença do Espírito Santo glorifica a Deus, e a glória de Deus é dada quando nós entregamos a nossa vida em favor dos outros. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que é entregar a vida em favor dos outros, talvez que o Senhor está pedindo a você, mas se o Senhor está pedindo, está no momento de você dizer sim ao Senhor. E eu vim aqui nessa manhã nada mais do que dizer para você, tem muitos eunucos que estão com a porta da carruagem aberta, falando, me explica, porque eu quero Jesus. Nós estamos num momento que o Evangelho está aberto, está latente, as pessoas desejam, os campos estão brancos. Mas precisa alguém que tem que ter compaixão. O Espírito Santo vai fazer isso. Pô, meus filhos estão de férias. Tem algo que eu posso fazer como pai e mãe para falar mais de Jesus para eles? No lugar de dar o celular para eles. Muda o meu desejo. Muda a minha intenção. Eu não abro um negócio para ganhar dinheiro, que vai fazer eu trabalhar todos os finais de semana e vai me roubar da comunhão. Não faço. Mas eu preciso sobreviver. Mas aí é uma questão de convicção. Quem é o provedor? O Senhor ou eu? Tem uma hora que vai chocar. Tem uma hora que as nossas decisões do mundo vão se chocar com o que o Espírito Santo está nos dizendo. E aí vai dizer, você vai amar o mundo ou você vai amar a mim? Você vai amar o seu trabalho ou você vai amar a mim? Você vai amar o seu conforto ou você vai amar a mim? Você vai amar o seu descanso ou você vai amar a mim? Tem uma hora que chega. E todos nós temos que fazer essa escolha. E eu volto sempre a dizer, não estou bravo. Só estou convicto. Porque tem uma hora que vai chegar. É uma tensão que existe no Evangelho. E aí você fala, sim Senhor, é o Senhor. É o Senhor. E ainda que eu perca pais, mães, filhos, eu perca, Senhor. É o Senhor. Porque este mundo vai passar. Conquistei. Olha quantos lugares eu construí para armazenar tudo que eu tenho, como Jesus falou na parábola. Ele fala, tolo, hoje à noite vão te pedir a tua alma e você vai falar o quê? O Espírito Santo faz com que a gente faça isso, Senhor. Essa situação difícil que compartilharam comigo, que eu ouvi, foi aleatória? Ou o Senhor tem uma palavra de encorajamento? Com certeza, quando eu estava orando, com certeza, você ouviu essa semana uma notícia muito aleatória de uma pessoa perto de você. Eu não estou falando do Instagram, mas uma situação que você fala, nossa, fulano está internado. Por que tal pessoa não está indo?
O outro filho está doente. Eu não sei o quê, porque está difícil ali. E aí você fez o quê? Nossa, ainda bem que eu tenho meu Instagram para ver aqui, para não me envolver nessa conversa. Às vezes a gente faz isso. Isso aqui está roubando a gente tantas e tantas vezes. De ser encorajamento e voz do Espírito Santo para as pessoas que estão desejando ao nosso lado. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar com isso. Eu estava num evento nesse final de semana e eles usaram essa frase: quando nós nos calamos, a cultura discipula. E isso impactou meu coração. Toda vez que nós cristãos nos calamos em falar com o Espírito Santo e ser a voz de Deus para as pessoas ao nosso redor, a cultura vai vir para preencher com algo que coloca o homem no centro. Quando falamos que aprendemos de Jesus, Ele é o centro da vida, Ele é o centro e a vida das pessoas são transformadas. O que eu estou querendo dizer com a cultura discipula? Se tem uma pessoa que está com dificuldade no casamento, se você não falar que Jesus pode restaurar o casamento dela, e que precisa assim de renúncia, de quebrantamento, estou dando um exemplo de casamento aqui, meus irmãos, sabe o que a cultura vai dizer para ela? Baixa o aplicativo de encontro, cria uma conta falsa, pega outro número de celular, oculte a sua vida. Essa é a resposta da cultura. Por que a cultura discipula? Porque a cultura, qual que é o objetivo da cultura sem Cristo? É colocar o homem no centro. Enquanto que nós que somos discípulos de Jesus e queremos formar Cristo nas pessoas, nós queremos fazer com que as pessoas cheguem até Cristo. E é quando Cristo está no meio, não tem como a gente estar no meio. Ele é o centro. Então a gente se cala, a cultura vem. Está endividado, está com problema financeiro, vai para o tigrinho, vai para as bets, vai que você é um sortudo. A cultura não discipula, discipula e ocupa um lugar que o Senhor devia estar falando: Ele é o teu provedor, confia nele, mas precisa ser bom mordomo, precisa botar a casa em ordem também. Eu te ajudo, entende? Eu te ajudo, eu abro a tua planilha com você, eu vejo o que você precisa. Eu vou me envolver na sua vida, para que uma mentira do diabo não entre e discipule o seu coração. Eu vou me envolver, e para isso eu não preciso ser pastor, eu preciso ser discípulo de Jesus, eu preciso amar Jesus, eu preciso ser como Filipe, que não tem título. Qual é o título de Filipe? Qual é o título de Filipe? Não sabemos. Discípulo, apóstolo, evangelista. A Bíblia vai falar ali de evangelista, mas depois, né? Ele não saiu porque ele era evangelista, ele saiu porque ele é discípulo de Jesus. E a gente se cala, e a cultura está gritando: você é o que você sente. O evangelho está falando: você é o que Cristo fez por você. Porque todo mundo é especialista em alguma coisa hoje, todo mundo tem opinião de tudo, e a gente não conhece a palavra. E a cultura está discipulando a gente, porque a gente está se ausentando, a gente não está andando do lado das carruagens de portas abertas, explicando o que significa Jesus Cristo morrer na cruz. É difícil você encontrar alguém que não saiba que Jesus morreu na cruz. A gente tem em vários lugares do nosso país, até em locais públicos, uma cruz com um Cristo crucificado. É difícil você não entender não conhecer essa imagem. Mas quantos entendem o que foi feito ali? Quantos entendem que lá Ele tirou o peso do mundo e colocou sobre as suas costas? Por isso que, novamente, a partir do que ele estava lendo, Filipe pregou as boas novas do Evangelho. Por isso que Jesus, ele desejou com todo o nosso coração, com todo o coração dele, enviar o Espírito Santo. E agora é o momento de nós respondermos a isso, meu irmão, minha irmã. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos. Você é um evangelista, não por dom, mas porque você tem o Espírito Santo. O amor. O amor faz com que a gente se coloque em situações que nós nunca nos colocaríamos. O amor faz a gente pagar mico de formas que a gente nunca faria.
Por quê? Porque o amor fala de uma entrega. O amor fala de algo que é maior do que nós mesmos. Por isso eu quero convidar você nessa manhã para você ficar em pé para nós orarmos. Porque a presença do Espírito Santo, que não é regrada e imersa no amor, ela pode ser usada de uma maneira egoísta. E o Senhor não quer que nós sejamos egoístas. O egoísmo não é uma marca de cristão, amém? O egoísmo não é a marca de um cristão. A acepção de pessoas, excluir pessoas, não é a marca de um cristão. Sabe, mas qualquer um pode entrar aqui? Qualquer um pode entrar aqui. Mas precisa conhecer ao Cristo ressurreto da cruz. Mas e a situação? Não importa a situação. Importava para o eunuco? Não. Mas diante do Evangelho, o eunuco teve que tomar uma decisão. Então qualquer pessoa que pisar aqui, não importa o histórico dela, ela vai ser apresentada à cruz. E ela vai ter que tomar uma decisão. Quero abandonar o meu pecado e seguir a Jesus, quero permanecer no pecado. Quero permanecer no pecado, então não vai dar, porque Jesus não coabita com o pecado. Mas eu quero, não sei como, mas eu quero Jesus. Então nós vamos andar com você. Porque onde a cultura está dizendo que você não se encaixa, que você é isso, que você é aquilo, Jesus fala: você é meu filho amado, você é minha filha amada, e eu tenho um propósito para a sua vida. Isso é o reino de Deus. Mas Ele precisa de você e de mim. Ele escolheu assim. Ele escolheu se manifestar através dos seus filhos e filhas. Somos os seus pés, somos os seus braços, somos as suas mãos, somos nós. Não delega para terceiro. A moto passa, o dinheiro passa, as conquistas passam, os filhos crescem, a vida muda, e no final o que sobra são as vidas para Cristo. Custa, meu irmão, custa sim. Custou a vida de Estevão. Mas também um nível do que esses homens experimentaram de Deus não está escrito. Não dá. Não deu para registrar tudo. Pô, só um cara ser transladado de um lugar para o outro já foi incrível. Para mim que gosto de ficção científica, maluco, o cara foi de um lugar, a Enterprise, foi de um lugar para o outro. Foi para um outro planeta. Se Jesus pôde fazer isso para cumprir o reino dele, o que ele pode fazer na nossa vida, meu irmão, minha irmã? O Senhor pode prosperar a sua empresa para você pregar o reino e ter um monte de funcionários CLT registrado com todos os direitos, sem precisar pagar nada por fora, porque você vai ser abençoado e vai dar renda correta para eles. Pode ou não pode? Dando um exemplo aqui. Mas o nosso coração fala: Senhor, não é isso. Não é para mim. Não é para o meu legado, é para o teu reino. É para o teu reino, Senhor. Por isso eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, a você consagrar o que você tem ao Senhor. Consagrar é renunciar o que não pertence a mim e entregar aquilo que eu tenho ao Senhor. Como o Rafael disse semana passada, Deus não desperdiça nada, mas precisa levar a Ele. Felipe levou o que ele tinha. O que você tem, meu irmão, minha irmã? O que eu tenho, o que nós temos. Gustavo, eu não consigo pensar em nada, e eu vou falar isso com muito amor. Estou com o microfone mesmo? Se você não consegue identificar algo que você precisa render ao Senhor, é porque talvez tenha alguma coisa que você está amando muito fora de Cristo. Porque nessas horas a gente não tem um termômetro de oração, né? Não existe um microfone que está ouvindo a sua oração. Agora é você e o Senhor. Mas nesses momentos muitas pessoas não oram. Oram pelos alimentos, oram: ai, Senhor, abençoa a minha casa em nome de Jesus, amém. E o Senhor está falando: entrega, renúncia, consagre e deixe eu fazer o resto. Deixe eu fazer o resto. É ousadia. Mas é a ousadia de se importar. É a ousadia de amar. É a ousadia de ter compaixão. Vamos orar, feche seus olhos, estenda suas mãos se você quer isso. Fala: Senhor, eu quero ser cheio de compaixão, Senhor. Levanta sua voz aí, meu irmão, minha irmã. Eu quero ser cheio de compaixão. Eu estou vivendo minha vida para mim mesmo, e está difícil, está cômodo, eu sei. Senhor, eu quero viver a vida para o Senhor, Pai.
me incomoda, eu estou muito passivo, me incomoda. Eu estou gastando tempo demais com divisão, estou gastando tempo demais querendo usar o Espírito Santo para completar coisas na minha vida, estou usando tempo demais para eu ser reconhecido como aquele Simão, aquele mágico, estou gastando tempo demais para saber o que eu devo fazer, e o Senhor está falando comigo, o Senhor está me mandando, o Senhor está mandando amar as pessoas, Pai. Senhor, nos desperta nessa manhã, nós renunciamos e entregamos, consagramos a Ti, Senhor, consagramos o que temos, Pai, é o nosso tudo, Senhor, é o nosso tudo, mas o nosso tudo para Ti vale muito, porque nada é pouco para o Senhor. O Senhor pega uma oferta simples de uma viúva pobre e fala que foi o melhor que ela pode dar. Senhor, nós entregamos hoje o que nós temos, Senhor. Oh Senhor, seja o nosso... Senhor, seja os nossos recursos, seja os nossos dons e talentos, seja o nosso tempo, Senhor, seja a nossa influência, seja a nossa posição no trabalho, seja a nossa casa, Senhor, nós rendemos a Ti, Senhor. Nos dá um santo Espírito, um batismo, um santo Espírito de compaixão, de querer andar do lado das carruagens abertas, de não ficar excluindo as pessoas, de não ficar dizendo essa pode, essa não pode. Nós queremos pregar o Evangelho, Senhor, porque Pai, até os mais duros podem estar sendo como esse homem que veio lá de longe querendo adorar ao Senhor, e eles só precisam de alguém que os ensine e os explique, Senhor. Oh Senhor, levanta sua voz, meu irmão, minha irmã, ajuda-me, Senhor, a discipular essa geração. Diga isso, fala: Senhor, eu quero discipular essa geração, Senhor. Eu não quero me calar diante dessas mentiras, eu não quero me calar diante do Tigrinho, da Bet, do Tinder, desses aplicativos. Eu não vou me calar não, Senhor. Eu vou me posicionar, eu vou discipular, eu vou mostrar que em Cristo há esperança. Eu vou mostrar, Senhor, eu vou mostrar que em Cristo há esperança, em Cristo há salvação. Eu não vou me calar diante do que a cultura está dizendo que é comum, que é normal. Eu não vou me calar, Senhor. Levanta-nos como discipuladores, Senhor, discipuladores das nossas casas, esposos das suas esposas, esposas dos seus maridos, pais de filhos, Senhor. Levanta, Senhor, levanta, Pai, homens e mulheres que são pais e mães espirituais, para cuidar e discipular aqueles que estão, Senhor, caminhando, iniciando, porque todos nós podemos discipular uma geração. Esse é o nosso tempo, Senhor. Nós não estamos atrasados, não passou o nosso tempo, nós vamos descansar na eternidade. Há tempo para nos gastarmos aos Teus pés, Senhor, para marcar essa geração, para marcar essa geração. Portanto, Espírito Santo, nós não Te queremos para nós sermos o centro, nós Te queremos para que o Senhor Cristo seja o centro do nosso coração, seja o centro em nós, Senhor. Diga isso, meu irmão, minha irmã, com as suas palavras agora. Coloque sua mão no seu coração e diga isso: Jesus, seja o centro da minha vida. Eu tenho coisas a fazer, mas seja o centro da minha vida. Eu tenho preocupações sobre o futuro, mas seja o centro da minha vida. Eu não tenho resposta para tudo, mas seja o centro da minha vida. Eu preciso que meu filho conheça a Ti, mas seja o centro da minha vida. Eu preciso de um milagre financeiro, mas seja o centro da minha vida. Eu preciso de cura, mas independente do que aconteça, seja o centro da minha vida. Faça isso, meu irmão, minha irmã, ore agora e diga isso. Seja o centro, Senhor, das nossas vidas. Vamos orar, vamos levantar um ambiente de oração neste lugar, que nós já encerramos a mensagem, mas agora consagre-se ao Senhor. Clame para ser cheio do Espírito Santo, clame para você ser cheio de compaixão. Oh Espírito Santo,